Naqueles tempos de crescente violência e caos, Enoque era como um oásis de serenidade. Onde passava, sua presença deixava uma marca como um raio de luz atravessando a sombra. As pessoas o observavam, algumas admiradas, outras desconfiadas, mas ninguém conseguia ignorar sua presença. Enoque não buscava aprovação, não buscava honras. Ele só desejava uma coisa: viver em completa sintonia com Deus. A cada dia, essa comunhão se tornava mais profunda, como se seus passos o levassem para fora do que era terreno. Enoque mal percebia, mas sua vida estava se transformando em algo além do comum, algo que ninguém ao seu redor compreendia. Ele andava em direção ao invisível, sem saber que esse caminho o conduzia a algo que mudaria para sempre o destino de sua história. A cada dia que passava, a conexão de Enoque com Deus se tornava mais intensa, mais profunda. Era como se a cada passo dado ele mergulhasse mais fundo em um oceano de paz e sabedoria. Ele não apenas orava, ele conversava com Deus. Sentia o Criador em tudo ao seu redor. Nas pequenas maravilhas do dia a dia, no sussurro das árvores, no brilho das estrelas que cortavam o céu escuro. O mundo já não era apenas um lugar físico para Enoque, era um reflexo da presença divina. Com essa proximidade, Enoque começou a enxergar além do que os olhos humanos podiam ver. Ele era tomado por uma sabedoria que não era deste mundo, como se o próprio Deus lhe revelasse segredos ocultos, verdades profundas sobre o bem e o mal, sobre a criação e os mistérios do céu. E ainda assim, Enoque permanecia humilde, vivendo sua vida com uma simplicidade que contrastava com a grandeza das visões que recebia. Ele não usava esse conhecimento para se exaltar, mas para reforçar sua devoção e obediência. Os outros homens, ao observarem Enoque, notavam que ele era diferente, mas não conseguiam compreender o que o tornava tão especial. Enoque não se importava com as opiniões dos outros. Ele seguia o seu caminho, fiel ao chamado que sentia. Enquanto o mundo ao seu redor caminhava para o caos, ele vivia numa realidade paralela, numa harmonia profunda, guiado pela mão invisível de Deus. Enoque viveu de forma tão próxima a Deus que, ao invés de enfrentar a morte, foi levado diretamente aos céus. Ele é conhecido como o homem que não morreu, um mistério bíblico que atravessa gerações e nos inspira até hoje. No começo, o mundo ainda era uma terra jovem, pulsando sob o peso das primeiras gerações humanas, que estavam mais perto de Deus do que qualquer outra geração que viria. Mas, com o tempo, a humanidade foi se afastando, dia após dia, da essência de quem os havia criado. Os descendentes de Adão e Eva agora espalhavam-se por toda a terra, multiplicando-se e construindo suas vidas, mas a corrupção e a violência começavam a espreitar. Eram tempos difíceis, tempos de uma crescente escuridão. E foi exatamente nessa época, marcada pela mistura do esplendor da criação e a decadência do homem, que Enoque veio ao mundo. Nascido na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, Enoque carregava em suas veias o mesmo sangue daqueles que um dia haviam caminhado no jardim do Éden. Diferente de muitos ao seu redor, ele não herdou apenas o peso da queda, mas também uma faísca de uma vida voltada para Deus. Desde pequeno, os olhos de Enoque pareciam brilhar com uma curiosidade única, como se buscassem respostas para perguntas que ninguém ao seu redor ousava fazer. Com o passar dos anos, a fama de Enoque começou a crescer. Era como se ele carregasse algo que os outros homens já tinham esquecido, uma busca pela essência divina que uma vez habitou o coração de sua linhagem. Esse jeito misterioso e essa sede por algo maior eram como prenúncios de uma jornada que ainda estava por vir. E enquanto o mundo seguia em seu ritmo sombrio, Enoque tomava cada passo em direção a um destino muito além do imaginável,
movido por algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que o chamava para algo extraordinário, como se enxergasse camadas que escapavam ao olhar apressado dos outros. Para ele, as belezas da natureza e o mistério do céu não eram apenas parte do cenário, eram sinais de uma presença maior. Tudo ao seu redor parecia falar de Deus. Enoque era um homem comum, mas trazia consigo uma sede de algo eterno, algo puro e desconhecido, que ardia como um fogo dentro dele. Ele sabia, lá no fundo, que o mundo tinha um propósito além do que seus olhos podiam ver, e que havia um Criador por trás de tudo aquilo, esperando para ser descoberto. No silêncio das noites estreladas ou nas sombras das árvores ao entardecer, Enoque meditava, buscando respostas. Ele sentia que estava sendo atraído para uma comunhão que ninguém ao seu redor entendia. Os outros homens viam Enoque como alguém excêntrico, talvez até distante. Mal sabiam eles que, em cada passo, ele era guiado por algo que começava a preencher sua alma e a moldar o seu destino. Havia um chamado, sutil, profundo, que pouco a pouco se tornava impossível de ignorar. Foi numa dessas noites tranquilas que algo diferente aconteceu. Enoque, perdido em seus pensamentos e orações, sentiu uma presença tão forte que era como se o próprio ar ao seu redor pulsasse. Havia uma voz, não audível, mas clara em seu coração, como um sussurro que ressoava por toda a sua alma. Era um chamado. Durante essa jornada de profunda conexão com Deus, Enoque viveu também a experiência de ser pai. Quando Matusalém nasceu, seu coração se encheu de uma nova alegria e responsabilidade. Ele olhou para o filho nos braços e sentiu o peso de um futuro que se estenderia muito além de seus próprios dias. Matusalém, com o tempo, se tornaria o homem mais longevo da história, carregando consigo a herança de uma linhagem marcada pelo desejo de seguir a vontade de Deus. Enoque, em sua sabedoria silenciosa, cuidava para que o filho crescesse, conhecendo o temor e a retidão que já eram marcas de sua família. Mas Enoque sabia que seu papel não terminava ali. Ele sentia que, de alguma forma, sua linhagem estava destinada a algo grandioso e, ao mesmo tempo, terrível. Sua intuição lhe dizia que o mundo estava cada vez mais próximo de um ponto de ruptura, um momento em que a justiça de Deus se manifestaria.